Glória a Deus. Quem está feliz aqui nesta noite, levante sua mão e diga graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, glórias a Jesus. A vitória é nossa, igreja. Deus já confirmou a bênção nas nossas vidas. Vamos ler a palavra do Senhor. Se encontra em Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 2. Aleluia. Ei, glória, glória, glória a Deus. Continue adorando o Senhor, porque Ele é digno de receber a honra, a glória e a adoração. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Maravilha, Senhor. Glória a Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua presença, pela tua palavra. Que a tua palavra continue, Senhor, fluindo aqui nessa noite. Que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado. Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo, Pai, e pelo que o Senhor ainda irá fazer neste culto. Deus, seja conosco, quebra toda a oposição de Satanás. Quebra toda a oposição infernal aqui, Senhor. Que tão somente a tua vontade seja feita. Que tão somente o teu propósito seja estabelecido. Em nome de Jesus Cristo, amplia a nossa visão, amplia a nossa audição espiritual. Que os nossos corações se prostrem diante do teu altar, para entender a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Igreja, a palavra de Deus, ela fala para nós sobre uma caminhada cristã, uma caminhada de fé. No versículo de número 1 do capítulo 12, a carreira que nos está proposta. Então nós estamos numa jornada. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a andar espiritualmente, e durante toda a nossa vida nós vamos caminhando nesse caminho do Senhor, rumo ao céu, que é o nosso lugar, que é o nosso ponto final, é o céu. Mas durante essa caminhada aqui na terra, nós precisamos ter algumas posturas para que nós não percamos a visão do objetivo maior das nossas vidas. Porque são muitas vozes que vêm durante a nossa caminhada. São vozes que querem nos distrair, para que nós percamos a força, a motivação, a fé e a esperança. São as vozes do pecado, do mundo, da carne, das distrações mundanas, das coisas inúteis, do materialismo, da vida corrida. São tantas vozes que vêm, que se nós não vigiarmos, nós vamos ficar paralisados na caminhada, ou até mesmo retroceder. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos correr, a última parte aí do versículo 1, com paciência, essa carreira que nos está proposta. E como que nós vamos vencer a jornada? Como que nós vamos chegar no nosso ponto final, que é os céus? Quando nós tivermos ou mantivermos os nossos olhos focados em Jesus, olhando para Jesus. Então corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus.
Igreja, nosso olhar tem que estar focado em Jesus. O nosso alvo é o céu. O nosso exemplo maior é Cristo. Nossa motivação é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, quando nós perdemos de vista quem é o nosso Senhor, nós estamos correndo um sério risco de sermos derrotados nesta fé. E é por esse motivo que muitas pessoas têm parado na caminhada, porque deixaram de olhar para Jesus, começaram a olhar para as lutas, começaram a olhar para os homens, olhar para o passado, começaram a olhar para o mundo e deixaram de olhar para Jesus. Pedro, quando ele desce do barco em meio a uma tormenta no meio do mar, e ele vai ser convidado por Jesus a andar sobre as águas, porque Jesus vinha de encontro a eles sobre as águas. Jesus vai dizer: vem, Pedro. E o Pedro vai andando. Enquanto ele anda olhando para Jesus, ele está pisando sobre águas. Mas quando ele começa a sentir a força do vento, então ele tira o olhar que estava colocado sobre Jesus e começa a colocar o seu olhar sobre as ondas, começa a pôr os seus sentidos em primeiro lugar. O que ele sente? O vento. O que ele vê? As ondas. E então aí o seu coração entra no estado de incredulidade e ele vai afundar. E muitas pessoas estão afundando porque estão sendo levadas pela sua vista, que não está mais em Jesus, e pelos seus variados sentimentos. Então nós vamos aprender nessa noite como é olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus, igreja. Vamos olhar para Cristo. Vamos focar nele. Nunca foi, irmãos, o tempo, e agora nesses últimos dias menos ainda, tempo de deixar de caminhar com o Senhor por causa das coisas, por causa dos problemas e por causa das pessoas. Não dá para entender alguém que diz: eu não quero mais servir a Deus, eu vou sair da igreja por causa do Zé, da Maria, do Antônio, do Joaquim. Como assim? Nós não podemos estar na igreja por causa de pessoas. Aí eu não vou mais estar na presença de Deus por causa das lutas na minha família. Aí eu não vou mais servir a Deus por causa dos problemas financeiros, por causa das enfermidades. Já ouvi pessoas dizendo: eu desviei, porque o tempo que eu tive na igreja, o que Deus fez para mim? Será necessário que nós venhamos a colocar um escrito bem luminoso na frente de todas as igrejas, assim: olha, Jesus morreu na cruz no seu lugar. Porque quando alguém diz: eu saio da igreja porque o que Deus fez para mim, a pessoa não tem noção nenhuma do que é o Evangelho. Jesus já pagou o preço, meus amados. Jesus deu a vida dele no nosso lugar, porque nós estávamos condenados. Nós íamos queimar no fogo eterno. E além de Deus ter entregado o seu único filho para morrer no nosso lugar, com a bênção da salvação vem tantas outras. Então, irmãos, vamos caminhar olhando para Jesus. E o que é caminhar olhando para Jesus? É olhar para o exemplo de vida que Jesus nos deixou. E quais são os exemplos de vida de Jesus? Primeiro, o exemplo de vida de oração. Quando nós caminhamos olhando para Jesus, nós vamos ver Jesus nos ensinando a ter a oração como parte principal das nossas vidas. Lucas capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que Jesus saía da sua casa e ia para os lugares desertos para orar. O texto diz que ele saía de casa e ia. Fala de ato contínuo. Era sempre que Jesus fazia isso. Ele buscava lugares de intimidade com o Pai, para ele estar em mais tempo de oração. Jesus começou o seu ministério orando no Rio Jordão. E quando ele orava, o Espírito de Deus veio sobre ele.
Jesus terminou seu ministério orando, lá na cruz do Calvário, dizendo: Pai, recebe o meu espírito. Jesus deixou essa terra orando sobre os discípulos, os abençoando. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha transgressão, Jesus não tinha as maldades da nossa natureza carnal, mas Ele nos deu exemplo de vitória através de uma vida de oração. Igreja, nós precisamos ser um povo de oração, uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que tem a oração como coisa natural, como algo que faz parte do nosso dia a dia. Em nome de Jesus, seja uma pessoa de oração. Olha para o exemplo de Jesus. Ore na sua casa, ore na igreja, ore na rua, ore com a sua mente, ore com seus lábios, ore com seu coração, ore em línguas, ore em português, ore, mas ore, porque a oração, igreja, a oração é a chave da vitória. Quando nós não oramos, nós ficamos fracos. Quando nós não oramos, a nossa carne grita mais alto do que o espírito. Quando nós oramos, nós perdemos a visão espiritual das coisas, não temos discernimento. Quando nós não oramos, irmãos, nós ficamos à mercê daquilo que o mundo entrega, daquilo que a carne oferece, daquilo que nós pensamos com a nossa mentalidade natural. Mas quando nós somos pessoas de oração, aí as coisas mudam, porque a oração nos transforma. A oração não é só pedir e receber, inclui pedir e receber, mas a oração é um elo de comunhão com Deus. Através da oração, nós nos aproximamos do Pai, e quanto mais perto do Pai, mais da glória dele nós recebemos, mais da santidade dele vem sobre nós, mais do poder dele nos encobre, mais da graça dele é revelada. Aleluia! E mais intimidade com Deus você conquista. E mais clara fica a voz do Senhor, mais nítidas ficam as coisas espirituais. Aleluia! Quando nós nos dedicamos a orar mais. Como é que é a voz do Senhor? Não tem como eu te ensinar como é a voz de Deus. Certa vez um homem ia na igreja e ele me perguntou assim: a voz de Deus é masculina ou feminina? Eu disse para ele: não tem como te explicar, meu irmão. Não tem como te explicar a voz masculina. Que ideia é essa? Voz de Deus é voz de Deus, mas como que eu vou saber? Vai orar. Como que a gente sabe, irmãos, que a voz do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho é aquela voz? Por causa da convivência. Como que eu vou saber que é Deus falando comigo? Por causa da convivência com Ele. Quanto mais você ora, você está desenvolvendo um relacionamento com Deus. E quanto mais esse relacionamento cresce e se aprofunda, mais você vai discernir como Deus fala. E menos vamos errar, irmãos. E nós não vamos cair nunca se nós estivermos numa vida profunda de oração. E é uma das maiores lutas das igrejas nos dias de hoje, oração. A oração tem sido uma guerra, a oração tem sido difícil, a oração tem sido pesada, o tempo de oração tem sido escasso, mas Deus está chamando-nos: vem de volta para o caminho da oração, porque Jesus continua sendo o nosso exemplo de gente que orava, de homem que orava. Aleluia, os apóstolos eram pessoas que oravam. Os cristãos em todo o tempo venceram através da oração. Ore, irmãos, ore mais, ore sem cessar. Põe um propósito diante de Deus: eu vou orar 10 minutos todo dia, eu vou orar meia hora todo dia. Vai crescendo, vou orar 1 hora todo dia. Vou orar 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, irmão. Ah, pastor, não consigo. Consegue. Nós conseguimos se a gente colocar propósitos e formos subindo essa escada degrau por degrau. Se você subir o degrau da meia hora esse mês que vem você sobe mais meia hora. No outro mês você sobe mais 1 hora. E quando você observar, sua vida está sendo regada de oração do começo ao fim do seu dia. Aleluia! Aí, meu irmão,
os demônios vão passar longe de você. Quando vierem as setas, os dados inflamados, eles nem vão bater em você, não, eles vão cair longe. Aleluia! Quando vierem as lutas, as crises, as perdas da vida, você não vai se desesperar, você não vai perder a fé, mas você vai vencer pela força de Deus através da oração. Amém? Quando Jesus foi enfrentar o Getsemane, ou a cruz, ele passa pelo Getsemane, e lá no Getsemane, o que é que ele vai fazer antes de enfrentar a cruz? Ele vai orar, ele vai buscar a presença de Deus. Então, olhando para Jesus, você vai ver Jesus como exemplo maior de vida de oração. Olhando para Jesus, Hebreus capítulo 5, versículo 8, Jesus é o nosso maior exemplo. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Mateus 26, 39, lá no Getsemane, Jesus ele vai dizer para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Jesus é o nosso exemplo de obediência a Deus, de forma, irmãos, irrestrita. Obedecer sem questionar, obedecer sem diminuir na ordenança do Pai, obedecer ao ponto de se sacrificar. E a obediência, meus irmãos, tem que ser parte da nossa vida. Nós precisamos ser cristãos que obedecem à voz de Deus, que obedecem à palavra de Deus. Precisamos ser um povo, irmãos, obediente à vontade do Senhor na nossa vida, em todas as áreas. O cristão não pode fazer o que quer, o cristão tem que fazer o que Deus quer. Nós não podemos seguir os nossos pensamentos. Hoje em dia há muitos dos cristãos que dizem: ah, não é bem assim. Aí eu não acho. Você pega a Bíblia e mostra para ele, irmão, está escrito aqui, irmão, lê para mim aqui, palavra por palavra. A pessoa lê e fala assim: mas não é bem assim, não é assim que eu acho. Eu não acho que é assim, eu não acho que não é bem assim. Tem coisa na Bíblia que nem precisa de interpretação, meu irmão, está claro. Mas a pessoa lê, mas não quer aceitar, porque não tem um coração obediente, tem um coração cheio de si mesmo, quer fazer as coisas da própria cabeça. E aí, quando der errado, aponta para Deus e pergunta: aonde está Deus na minha vida? Ah, cadê esse Deus? Mas não olha para dentro de si para entender: eu não tenho obedecido à voz do Senhor. Quantas vezes Deus diz: não faça, eu faço. Quantas vezes Deus diz: faz e eu não faço. Quantas vezes Deus diz: vai e eu não vou. E Deus diz: não vai e eu vou assim mesmo. Quantas vezes? Então Jesus nos deu exemplo, meus irmãos. Ele obedeceu ao Pai. Olha só, ele era filho. Filho aqui está com letra maiúscula. Está falando que ele era o Filho de Deus, da mesma essência do Pai, mesma essência divina. Mas ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Então Jesus é o nosso exemplo. Lá no Getsemane, ele falou: Pai, se for possível, não deixa eu passar pela cruz, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Você está disposto a estar dentro da vontade de Deus? Porque, meus irmãos, quando Deus diz: a minha vontade é te fazer prosperar, aí a gente quer. A minha vontade é te exaltar. A gente fala: amém, Senhor. A minha vontade é abrir portas para você. A gente fala: glória a Deus, eu recebo. Mas quando a vontade de Deus bate contra a nossa vontade, quando a vontade de Deus quer que eu entregue o meu Isaac em sacrifício. O que é o meu Isaac? O meu melhor tempo, aquilo que eu mais amo. Mas que Deus diz: dá isso para mim. Quando a vontade de Deus requer um sacrifício da nossa parte, irmãos, aí dói. E é aí que a gente diz: eu não vou fazer, eu não vou cumprir. Mas é justamente nessas provas que Deus nos coloca de obediência. É justamente aí que o Senhor nos dá as maiores vitórias. Quando nós lemos no Gênesis,
nós vamos ver o primeiro casal, primeiros seres humanos sendo provados. Deus coloca eles no jardim. Deus coloca várias árvores, mas coloca duas no centro do jardim: a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. E Deus só vai fazer uma proibição sobre árvores. Ele vai dizer: não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Teste de obediência. Deus não colocou cerca lá, Deus não colocou anjos lá, Deus não colocou fogo lá. Deus deixou. E o que é que os homens, na pessoa de Adão, na pessoa de Eva, o que é que a humanidade decidiu? Não vamos obedecer à voz do Senhor. E foram lá e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque queriam independência. E a gente é desobediente porque a gente quer ser independente de Deus, sabia, irmãos? Quando a gente não quer obedecer a Deus, nós estamos dizendo: Deus, eu não quero depender do Senhor, eu quero fazer as coisas do meu jeito. E foi isso que Eva fez, foi isso que Adão fez. Porque a oferta da serpente era: vocês terão o mesmo conhecimento do Senhor, vocês terão a mesma sabedoria do Altíssimo, vocês serão como deuses. Mas eles não precisavam disso, porque Deus dava para eles revelação e glória toda a viração do dia. Mas a oferta foi: vocês não vão precisar mais esperar o Senhor, vocês não vão mais precisar contar com aquilo que sai da boca dele, vocês terão tudo que ele tem. E a mentira foi tão grande, irmãos, mas tão sedutora, que enganou o coração de Eva. E ela veio e trouxe Adão, e ambos pecaram contra Deus na desobediência, e veio a queda, veio a morte espiritual, e veio o pecado entrando no mundo, e veio toda a destruição que a humanidade tem vivido de lá até agora. Quando nós vemos essa situação, ali estava o teste de obediência, e a oportunidade para eles dizerem: não para a serpente, não para os nossos interesses. Ao invés de decidir pelo conhecimento do bem e do mal, nós vamos decidir para a árvore da vida. Por que eles não comeram da árvore da vida? Eles estavam em estado de santidade, irmãos. Eles estavam em estado de comunhão com Deus. A vontade de Deus era essa: decidam pela árvore da vida, porque se eles comessem, eles iam viver eternamente em santidade, eternamente em comunhão com o Pai. Decidiram pelo pior, e para que eles não vivessem eternamente em pecado, porque se eles comessem da árvore da vida agora no estado de queda, eles iam viver eternamente em pecado, igual os demônios. Aí Deus tira eles do jardim e coloca os querubins na porta com a espada desembainhada, para não ter chance deles entrarem lá e comer da árvore da vida em estado de pecado, e assim serem condenados eternamente. Deus estava dando uma chance para a humanidade ser redimida, ser salva. É por isso que agora, uma vez salvos, nós temos a promessa da árvore da vida, da qual vamos comer no reino dos céus. Aleluia! Então, igreja, teste de obediência era para ter gerado ali a maior vitória da humanidade, mas perderam. Aí veio Deus depois com Abraão, ou antes, né, com Noé. Teste de obediência: vou destruir toda a humanidade, Noé. Mas aí você vai construir uma arca, 3 andares, vai colocar betume, você vai fazer nas medidas certas, e vai entrar um casal de cada animal da terra, e assim um casal de cada animal limpo, de cada animal sujo, impuro, e 7 de cada casal limpo. O que acontece? Teste de obediência. Deus poderia muito bem ter escondido Noé e a sua família e mandado o dilúvio, mas Deus fez o teste para ele construir a arca, e Noé passou no teste, e através da obediência de Noé, a humanidade foi salva e teve a oportunidade de recomeçar depois do dilúvio. Depois vem Deus e prova Abraão: Abraão, eu quero teu filho, teu único.
único filho, quero ele em oferta, em sacrifício. O que Abraão fez? Foi lá e levou Isaac para ser sacrificado. Mas na hora de imolar o filho, a voz bradou: não faças tal, porque agora sei que temos a Deus. E ali Deus fala para ele: por causa desse ato de fé, você vai ter uma geração numerosa, você vai ser pai de multidões. E ali as bênçãos são desatadas na vida de Abraão e na vida de toda a sua geração. Bênçãos para ele e para toda a humanidade, porque Deus disse: através de você todas as nações serão benditas. E em toda a história, irmãos, Deus vai fazendo teste de obediência com o homem, porque o Senhor, Ele não nos escraviza, mas Ele nos dá oportunidades. Olha para Jesus, o perfeito, mas que aceitou a obediência, e essa obediência incluiu a morte de cruz. Seja obediente ao Senhor, porque a promessa da palavra de Deus, que estendeu o Deuteronômio capítulo 28, é que as bênçãos acompanham, elas vão atrás daqueles que obedecem. E seja no campo ou na cidade, seja o fruto dos ventres dos teus animais, produto das suas mãos, do seu trabalho, Deus diz: irei abençoar aqueles que andam em obediência. Amém? Jesus é o nosso exemplo de prioridade. O que é uma prioridade, irmãos? É aquilo que nós temos como mais importante e a gente coloca em primeiro lugar porque é mais importante para nós. Então, quando nós lemos João capítulo 4, versículo 31, nós vamos ver o encontro de Jesus com a mulher samaritana, nesse capítulo 4, e veja só que situação que vai acontecer. Está perto do meio-dia, Jesus vai encontrar-se com essa mulher junto ao poço de Jacó, e essa mulher, ela está tirando água, e Jesus vai dizer para ela assim: ei, eu tenho uma água para te dar, eu tenho uma água para te dar, e quem bebe dessa água nunca mais tem sede. E aquela mulher, irmãos, ela vai entrar num questionamento com Jesus, porque ela vai ver que ele é judeu e ela é samaritana. E havia uma rixa, um problema entre o povo judeu e os samaritanos, por causa de questões históricas, mistura de raça, de nações, enfim, tantas questões que não compete dizer agora. Mas havia um problema entre esses dois povos. E a mulher disse: como que você é judeu e está falando comigo? A gente não se comunica. E aí Jesus vai explicando para ela sobre a adoração verdadeira, vai explicando para ela sobre o novo tempo, que Deus não está olhando para povo nem para lugar, Deus está olhando para os verdadeiros adoradores. Onde eles estiverem, Deus vai aceitar eles. O coração daquela mulher se abre, e ela vai dizer assim: quando vier o Cristo, Ele vai ensinar para a gente tudo que a gente precisa saber. Jesus vai dizer: eu sou o Cristo, eu estou aqui agora. E ela vai crer tanto, irmãos, que ela vai deixar Jesus ali junto ao poço, e ela vai para a cidade, chamar as pessoas da cidade para conhecer. Enquanto ela vai, os discípulos de Jesus chegam, e é aqui que eu quero entrar com você nessa palavra. Eles vão chegar porque eles tinham ido comprar comida, e quando eles chegam, eles vão dizer assim: Rabi, Rabi, come, mestre, come. Jesus vai responder: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Perto do meio-dia, já estava passando de meio-dia. Jesus com fome, fisicamente com fome, cansado, com sede. Mas antes de evangelizar aquele povo que aquela mulher foi buscar, Jesus não vai comer nada, porque Ele vai dizer para os discípulos: vocês estão chegando com uma comida, eu estou com fome, eu preciso, mas tem uma comida melhor, mais importante do que essa. Nesse momento eu não vou me distrair com a comida da carne, eu vou me dedicar a fazer a vontade do Pai, porque é o meu alimento, que é a minha prioridade aqui agora, é a vontade do Pai. Essa é a minha comida agora.
Então, igreja, Jesus nos dá o exemplo de colocar aqui o reino de Deus em primeiro lugar. Ele tinha tanta coisa, mas ele primeiro, vou pregar, vou ensinar, vou anunciar o reino para esse povo. Onde está o reino de Deus no nosso tempo, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos planos, nos nossos pensamentos? Em qual lugar nós estamos colocando a vontade de Deus? Jesus aqui abriu mão de uma necessidade lícita, uma necessidade boa, uma necessidade correta, uma necessidade que não era pecado. Ele abriu mão disso para se dedicar ao reino de Deus. Nós estamos dispostos a priorizar o reino de Deus na nossa vida? Estamos dispostos a abrir mão de um descanso por causa do reino de Deus? Abrir mão de um dinheiro por causa do reino de Deus? Abrir mão de um passeio? Abrir mão de uma diversão? Abrir mão de uma madrugada de sono por causa do reino de Deus? Nós estamos dispostos a isso? Prioriza o reino de Deus. Olha para Jesus, coloca o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Porque quando você prioriza o reino de Deus, Deus está cuidando das outras coisas na sua vida. Você pode ter certeza. Tem gente que está aqui cansada, a maioria. Trabalhou o dia inteiro. Quem não está cansado no físico, está cansado na mente. Está com problema para resolver. Tem pendências na sua vida. Mas você está aqui nessa noite priorizando o reino. Você poderia estar em casa agora descansando e não teria pecado nenhum nisso. Você poderia estar em casa agora quieto, não teria pecado nisso. Mas você decidiu abrir mão de um descanso lícito, abrir mão de um repouso lícito, para colocar o reino de Deus em primeiro lugar nessa noite. E saiba que você não sairá daqui perdendo nada. Pelo contrário, Deus vai te recompensar. Porque quando você diz que é mais importante o reino, Deus vem acrescentar na tua vida. Aleluia! Exemplo de Jesus, prioridade no reino. Exemplo de Jesus, nós estamos falando de olhar para Jesus. Humildade. Filipenses 2, versículos 5 e 8. Veja o que diz a palavra de Deus sobre o caráter de Jesus. Oh, glória a Deus! Quando Ele veio para morrer no nosso lugar, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele assume. Filipenses capítulo 4, capítulo 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está falando que mesmo Jesus, sendo Deus, mesmo tendo a essência divina, enquanto aqui na terra, Ele não viveu como Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, versículo 7, tomando forma de servo. Quando Ele veio para a terra, Ele tomou forma de servo. Ele não deixou de ser Deus, mas Ele não viveu aqui como Deus, Ele viveu como servo, fazendo-se semelhante aos homens. Meus irmãos, Ele deixou o esplendor da glória. Ele criou, junto com o Pai e o Espírito Santo, todo esse universo que a gente conhece e o que a gente não conhece. Porque a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. E foi criado por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas Ele deixou tudo isso e se tornou um servo. Se vestiu de carne e osso para comer a comida dos homens, vestir as roupas dos homens, dormir o sono dos homens, sentir as dores dos homens, morar na casa dos homens, andar no chão dos homens, beber as águas dos homens. Tudo isso para assumir a forma humana, para morrer na cruz no lugar desses homens, para levar sobre si o pecado desses homens, porque Ele não tinha pecado. Ele assumiu tudo que era nosso, só não assumiu
o estado de pecador, mas levou sobre si os nossos pecados. Ele não viveu uma vida de pecado, mas ele carregou sobre si os nossos pecados e morreu na cruz. Isso é humilhação no seu mais alto grau, e foi uma humilhação espontânea. É por isso que enquanto ele andou aqui na terra, nos evangelhos, Mateus capítulo 11, versículo 29, ele vai fazer um convite: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, meus irmãos, ele foi um homem humilde, ele foi um homem simples. Então nós temos que aprender com Jesus o que é ser humilde, deixar de lado a soberba, o ego inflado, o eu sou, eu posso, deixar de lado, irmão, a vaidade, a soberba da vida, que a Bíblia diz que Deus abomina isso, a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o nariz empinado, é não abaixar a cabeça para nada, é ter o tupete lá em cima. Nós temos que ser humilde como o nosso mestre é humilde. Ser humilde para reconhecer, meus irmãos, agora estou falando de nós. Jesus foi humilde em tudo isso que eu falei com vocês, mas agora estou falando de nós, ser humilde para reconhecer nossos erros, ser humilde para reconhecer nossas limitações, ser humilde para entender que a gente não sabe tudo, que tem gente que sabe mais do que nós, e que Deus coloca essas pessoas perto da gente para nos ensinar. Ser humilde, meus irmãos, para voltar. Não é certo o português que eu vou falar, mas você vai entender, é importante que você entenda, para voltar atrás em alguma atitude errada que a gente tiver tomado. Ser humilde para chegar no outro e falar assim: me perdoa, eu falei mal de você, eu pensei mal de você, eu te julguei errado, eu te prejudiquei, me perdoa. Nós temos que ser humildes para isso e para tantas outras coisas. Humilde diante de Deus, para dizer: Deus, eu não estou entendendo, me ensina. Deus, me mostra o caminho, porque eu estou perdido. Deus, ilumina minha mente, porque eu estou confuso. Senhor, me capacita, porque eu não tenho condições. Senhor, me fortalece, porque eu estou fraco. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, porque eu pequei, porque eu errei, porque eu falhei, porque eu estou ímpio na tua casa. Senhor, me purifica, me ajuda, me tira da lama. Humildade, igreja do Senhor. Nós precisamos ser humildes, porque Jesus, que era perfeito, Ele nos deu o maior exemplo de ser humilde. O que nós vamos ganhar com a nossa soberba, irmão? Só inflar nosso ego, só autossatisfação, por um momento limitado, de achar que a gente tem razão diante de Deus, que a gente tem razão diante das pessoas. Do que vale razão, irmãos, se nós estivermos totalmente errados? Essa razão só vai nos levar para um buraco ainda mais fundo do que nós já estamos. Mas quando a gente é humilde, irmãos, nós somos vencedores. Quando nós somos humildes, eu errei, eu pequei, eu não sei, me ajuda, eu estou fraco, me fortalece. Quando nós somos humildes, o Senhor, Ele vem e cura a nossa chaga, limpa a nossa vida, nos ensina, nos restaura, fortalece os nossos passos, coloca os nossos pés sobre a rocha, e com um novo cântico na nossa boca. Diga glória a Deus, diga aleluia! Jesus é exemplo de humildade, Jesus é exemplo de domínio próprio. Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4, veja só. Jesus, ele está no deserto aqui, e no deserto, meus irmãos, ele vai jejuar 40 dias, 40 dias e 40 noites. Veja aqui, ó, capítulo 4 de Mateus, versículos 3 e 4. Ouvi, não, eu estou lendo Marcos, é Mateus, capítulo 4, ó, versículos 3 e 4. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava no deserto, depois de 40 dias com fome,
Veio o diabo e disse para ele: está vendo essas pedras aí? Olha, se tu és filho de Deus, transforma isso em pães. Vocês não acham, irmãos, que quando Jesus olhou para a pedra que ele viu o pão? Ele viu o pão, ele imaginou o pão. Vocês não acham que ele teve vontade de fazer? Que a boca dele se encheu de saliva? Claro que sim. Mas ele vai fazer a melhor escolha. Ele vai dizer assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou te obedecer, Satanás. Eu não vou fazer a sua vontade. Eu não vou ceder à fraqueza da minha carne. Eu vou negar a mim mesmo, vou resistir. Porque eu sei que essa resistência vai resultar em poder para o meu ministério. Porque quando Jesus sai do deserto, ele sai do poder do Espírito Santo. Ele entra cheio, saindo do batismo, ele já sai do batismo cheio. Ele entra no deserto cheio do Espírito Santo, mas ele sai do deserto cheio do poder do Espírito Santo. É por isso que quando Jesus passava, as pessoas eram curadas. É por isso que quando Jesus pegava pão e peixe, multiplicava. É por isso que Jesus andava sobre as águas. É por isso que Jesus curava o cego. É por isso que Jesus levantava os paralíticos. É por isso que ele falava para os defuntos: levanta, vem de volta. E os defuntos voltavam à vida por causa do poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Poder que foi conquistado nesses 40 dias do deserto, porque ele estava em forma de servo. Ele não estava atuando como Deus, estava atuando como um servo, cheio do poder do Espírito Santo. Mas como que Jesus venceu? Porque ele negou a si mesmo. Exemplo de domínio próprio. Igreja, nós precisamos ter isso na nossa vida. Domínio próprio. A capacidade de dizer não. Não para mim mesmo. Dizer não para os outros, irmão, é fácil. Nós temos que aprender a dizer não para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos anseios. Dizer não para os nossos planos, dizer não para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, para os nossos pensamentos, para as nossas palavras. Dizer não quando a tentação vem, quando o diabo oferece. Dizer não quando somos afrontados. Jesus foi afrontado aqui. Se tu és filho de Deus, se você é filho de Deus mesmo, eu não sei se é. É o que o diabo quis colocar. Eu não sei se é. Já passaram tantos aqui que pareciam. Talvez você seja só mais um. Moisés parecia, mas não era. Abraão parecia, mas não era. Não era o Messias, não era o Cristo. Tantos passaram: Elias, Davi, os profetas. O diabo coloca isso para Jesus. E se você é realmente o prometido, prova então, faça um milagre aí agora. Tu não está com fome? Transforma a pedra em pão. Jesus, ele resistiu. Isso é domínio próprio. Quantas vezes, irmãos, nós caímos porque a gente não quer dizer não para nós. A gente é muito generoso com a gente mesmo. Mas para vencer nós precisamos dessa graça que faz parte do fruto do Espírito. De Gálatas capítulo 5, aleluia. Fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito, domínio próprio. Eu estou com vontade de falar, mas vou desagradar a Deus, eu vou calar. Eu estou com vontade de fazer, vou desagradar a Deus, não vou. Estou com vontade de brigar, não vou. Estou com vontade de revidar, de discutir, não vou. Porque quero agradar a Deus. Domínio próprio é um freio. Freio de palavras, freio de atitudes, freio de olhares, freio de pensamentos, freio de sentimentos, freio. Nós precisamos ter o domínio próprio. E assim nós vamos viver guiados pelo mesmo Espírito que guiou Jesus no deserto, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Domínio próprio. Exemplo. Estamos olhando para Jesus, irmão. Nossa caminhada tem que ser com esse olhar de Jesus.
O exemplo de Jesus aqui, olha, Mateus 9,36. Eita, aleluia. Oh Jesus, obrigado pela tua presença. Olha o que diz aqui, irmãos. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus, ele olha para uma grande multidão e vai ver aquele povo, todo mundo desorientado. O que é uma ovelha sem pastor? Ela anda para lá, ela anda para cá, ela procura comida e não acha, ela está com sede e não sabe onde que tem água. A ovelha enxerga pouco. A ovelha não é um animal independente. Não é um animal independente como uma corça, como um cervo. Ele pula para lá, pula para cá, sobe montanha, atravessa vale sozinho. Não, a ovelha é dependente de ser guiada. Então esse povo aqui não tinha pastor. Os sacerdotes, que eram para ser os seus pastores, estavam corrompidos. Então o povo estava perdido espiritualmente. Jesus olha aquela multidão e sente compaixão. O coração dele se comove. A alma dele sente dores e angústia por causa de um povo que estava totalmente desorientado e indo para a condenação, mesmo sem saber. Então Jesus, ele vai passar a ensiná-los. E qual é o exemplo que Jesus nos dá aqui? O exemplo de ter compaixão por aqueles que estão perdidos. O exemplo de ter amor ao próximo. Irmãos, tem tanta ovelha ao nosso redor que está perdida também. Tanta gente que está desorientada, irmãos. Que tristeza. Quando nós olhamos, eu não olho, estou falando nós, humanamente falando, humanidade, né? Entenda isso como uma linguagem simbólica. Quando olhamos nessa época de carnaval, aquela multidão incontável, perde-se de vista, o povo ali mergulhado nos prazeres da carne, tudo quanto é imundícia acontecendo ali. Por um lado, temos o sentimento de aversão, sentimento de rejeição por causa dos pecados ali, mas por outro lado, nós precisamos ter o sentimento de compaixão, porque são pessoas que estão perdidas. E assim no nosso dia a dia, é um vizinho, é um parente, é um amigo, é um conhecido, que está como esse povo aqui perdido. Então o exemplo de Jesus é amar o próximo, ter compaixão pelo próximo, e procurar fazer algo para alcançar esse próximo, seja através de uma palavra, através de uma oração, seja através de um ensinamento, através de uma influência. Não podemos ser insensíveis com aqueles que morrem dia após dia ao nosso redor, mas precisamos dizer: Deus, o que eu posso fazer para resgatar alguém hoje? Todo dia de manhã, quando você for sair para viver sua vida, pergunte: Espírito Santo, o que eu posso fazer para salvar uma ovelha perdida hoje? Me dá uma palavra, me dá uma oportunidade, me dá uma sabedoria, me dá uma força, me dá uma capacidade, me dá uma condição. É isso, exemplo de compaixão. E para encerrar, Lucas 23, 34. Enquanto você procura aí dizendo glória a Deus, Lucas 23, 34. Nós aprendemos aqui a olhar para Jesus, que Ele é o nosso maior exemplo em todas as áreas da nossa vida, e o exemplo de oração, de obediência, de prioridade, de humildade, de domínio próprio, de compaixão, de amor. E agora, para encerrar, Lucas 23, 34, Jesus está na cruz, Jesus está ali sendo zombado, criticado, né? Pessoas dizendo ali ao pé da cruz: se tu és filho de Deus, desce daí agora. Um dos ladrões falava para Jesus: se tu és filho de Deus, salva-te, salva nós mesmos, salva nós também, salva-te mesmo e salva nós também. Olha o que Jesus vai fazer naquela cruz. Com toda a dor, toda a ferida, toda a injustiça que ele estava sofrendo, com todo o peso do pecado nosso que estava sobre ele, com todas as críticas das pessoas que passavam ali, zombavam, balançavam a cabeça, criticavam.
Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Exemplo de um coração perdoador. Irmãos, nós somos cristãos. Vamos ficando de pé, por favor. Nós somos cristãos. E o maior sinal de Cristo na nossa vida deve ser o amor de Jesus. E o amor de Jesus é um amor perdoador. Nós, como cristãos, temos que estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos acusam, aqueles que nos atiram pedras, aqueles que nos criticam, aqueles que não entendem a nossa missão, aqueles que zombam de nós. Temos que ter um coração perdoador. Olha para Jesus na cruz. Ele poderia ter falado: Pai, manda fogo e queima essa raça, acaba com todo mundo, Pai, destrói esse povo de uma vez. Mas ele não fez isso. Antes, na caminhada dele, Tiago e João, revoltados porque o povo de Samaria não queria deixar Jesus passar lá, porque Jesus ia como quem ia para Jerusalém. A rixa, que eu já falei que hoje estava ali, né? Então o povo lá não quis receber Jesus nesse tempo. Tiago e João falaram: deixa a gente, deixa conosco. Assim como Elias fez, nós vamos fazer também. Estão te rejeitando? Deixa com a gente. Nós vamos clamar e o Pai vai mandar fogo, vai queimar todo mundo. Jesus falou tudo: não vão fazer isso. O meu ministério é diferente. Eu vim para salvar. E aqui na cruz, irmão, Jesus poderia ter lançado maldições. Vocês vão ver, vocês vão pagar. Um dia vocês vão vir comer na minha mão. Deus vai colocar vocês num leito de enfermidade. Vocês vão clamar por mim, eu não vou responder. Jesus poderia ter feito tudo quanto essas pragas, jogar essas pragas, esses feitiços, essas palavras malignas que o crente não deve ter na boca dele. Jesus falou: Pai, perdoa. Esse povo não sabe o que faz. Esse povo está cego, esse povo está surdo, esse povo está desnorteado, esse povo não tem entendimento para nada. Perdoa eles. Aí eu te pergunto: qual é o nosso coração quando as pessoas nos ofendem? Nós estamos esperando uma justiça ou uma vingança? A justiça é Deus esclarecer verdades, é Deus colocar no prumo o que é certo, o que é errado. A justiça é Deus dar a cada um conforme a sua obra. Isso é justiça. Agora, a vingança é um desejo de ver o outro sofrendo e a gente sentindo satisfação de ver o sofrimento do outro. A vingança não. A justiça sim, a vingança não. Que nós tenhamos um coração livre de vingança, um coração que busque justiça em meio às afrontas e problemas da vida, mas independentemente de qualquer coisa, um coração perdoador, como o coração de Jesus. Amém? Levante a sua mão e diga: meu Deus. Fala mais forte: meu Deus. Me ajude a olhar para Jesus, a não deixar de focar os meus olhos no exemplo do Mestre, na oração, na obediência, na prioridade, na humildade, no domínio próprio, na compaixão, no perdão, porque eu quero viver verdadeiramente a vida de Cristo, porque eu sou dele, sou chamado pelo seu nome, e eu quero que ele resplandeça na minha vida através das minhas atitudes, em nome de Jesus. Amém? Palma, glória a Deus! Palma, glória a Deus! Vamos encerrar agora, orando aqui pelos pedidos de oração. Vem aqui à frente os obreiros, para a gente estar intercedendo aqui por este povo. Quando os obreiros vêm, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje? Levante a mão. Tem alguém desviado que quer voltar para a casa do papai? Levante a mão assim, ó. Volta para Jesus hoje. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Se tiver, venha, porque Deus está com as portas abertas hoje
mais uma vez, para nos aceitar na sua presença. Estenda as mãos para cá, irmãos. Você que colocou aqui o seu pedido, você que colocou aqui a sua chave. Esse é o momento que Deus vai trabalhar na vida de todo mundo aqui. Aleluia, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos agora, Senhor, pelo teu poder. Nós clamamos agora, Senhor, pela tua unção. Vai passando o teu fogo, Senhor. Vai passando o teu fogo agora sobre todas essas pessoas que estão aqui à frente representadas. Aqui tem gente precisando de cura, de libertação, de portas abertas. Queima as macumbas, os demônios, as bruxarias, as feitiçarias. Em nome de Jesus, saia toda maldição da vida deste povo. Saia toda opressão. Vai saindo agora todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, todo espírito de suicídio. Sai agora. Queima, 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 Jesus. Queima, Senhor, o mal que estiver na casa de alguém. Este mal que está dentro dessa casa. Vai saindo agora espírito de contenda, espírito de separação, de miséria, de violência. Meu Deus, é passando o teu fogo na casa de todas as pessoas representadas aqui à frente. Tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que faz maravilhas. Eu entrego agora, Senhor, estas águas nas tuas mãos. Vai ungindo, meu Deus, vai ungindo com teu poder agora, vai ungindo com a tua unção, Senhor, poderosa. Aleluia. E quem beber destas águas seja curado. Quem beber dessas águas seja liberto. Em nome de Jesus, põe a tua unção, Senhor. Põe a tua unção nestas águas agora. Põe a tua unção nestas águas agora. E faz maravilhas por onde passar. Em nome de Jesus Cristo, Deus de milagres, confirma a vitória sobre cada casa, sobre cada veículo, sobre cada local de trabalho, sobre cada lugar representado por essas chaves. Toca, Senhor, aqui nesses pedidos de oração e traz respostas, e traz milagres. E muda a situação deste povo, Pai. Toca, meu Deus, aqui, Senhor, nessas roupas, neste boné. Quem for fazer uso, Senhor, que seja tocado pela unção que é colocada aqui agora, no poder do santo nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Diga só o Senhor é Deus. Isso, estende a mão na direção da tua casa. Diga em nome de Jesus. A minha casa recebe a unção do Espírito Santo que está sendo liberada aqui nessa noite. A minha casa é guardada pelo sangue de Jesus. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará na minha tenda. Amém. Glória a Deus. Já recebeu. Pode aplaudir, pode dar glória a Deus. Deus abençoe toda a igreja. Deus nos guarde, Deus nos livre do mal. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nós vamos entregar essa noite ao Senhor. Muito obrigado pela presença de todos. Recebe o livramento de Deus, recebe a saúde, recebe o destravar de Deus na sua vida, as portas se abrindo, os milagres de Deus acontecendo, as respostas nas orações de madrugada, a clareza na visão espiritual. Amém? Glória a Deus, aleluia. A irmã Nena recebe o livramento de Deus, de derrame cerebral. A irmã Daniela aqui, ó. Daniela, recebe aí o destravar. Deus está limpando os seus olhos espirituais para você ver e entender espiritualmente falando. Meu irmão aqui, olha aqui para mim, irmão, por favor. Deus está destravando um chamado teu, amém? Chamado que Ele tem na sua vida, Deus está destravando hoje. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Pessoas que sentem dores nos joelhos. Dores nos joelhos, levante a mão. Levante a mão, você que tem dores nos joelhos, seja curado agora. Passa a unção, Senhor, sobre os joelhos deste povo. E haja cura agora, em nome de Jesus. Amém. Recebe a vitória. Vamos entregar essa noite ao Senhor. A hora não nos espera mais.
quero convidar você para sexta-feira, nós temos mais um culto aqui. Venha adorar a Deus nessa próxima sexta-feira, em nome de Jesus, às 19h30. Domingo, nós teremos culto aqui às 18h45, na grande celebração dos 12 anos do Ministério de Louvor Adoradores por Excelência e dos 3 anos do Coral Adonai. E toda a igreja é convidada, vamos estar aqui adorando a Deus com muita força, com muita alegria, com muita festa para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aguardo vocês aqui. Domingo agora não tem culto aqui pela manhã. O nosso culto de manhã será no bairro Novo Cruzeiro, 9 às 10h30 da manhã. E à noite nós estaremos aqui. Não tem culto lá à noite. Lá é só pela manhã, porque à noite nós estaremos todo mundo aqui celebrando essa grande vitória com o nosso irmão Diácono Edmar. Diácono Edmar, ele vai vir de outra igreja, de outra cidade, para ministrar a palavra de Deus aqui conosco, e Deus usa ele muito forte e vai usar poderosamente neste domingo. Amém, irmãos? Vem com verso de louvor, vem com o coração aberto, mas hoje é quarta-feira, então amanhã quinta-feira, nós temos de quinta até domingo para fazer pelo menos um jejum de 1 hora. Eu acredito que todo mundo aqui pode fazer pelo menos 1 hora de jejum em favor desta festividade, em favor da Adoradores por Excelência, em favor do Coral Adonai, em favor de todo mundo que vai cantar, ministrar aqui, e em favor do Diácono Edmar. Um jejum e pelo menos, meu irmão, 15 minutos de madrugada. Olha só que receita fácil da gente cumprir. 1 hora de jejum, pelo menos um dia, e pelo menos uma madrugada, 15 minutos, orando só sobre este dia. Tá bom, irmãos? Quem está ligado aí, quem vai se esforçar para fazer, diga amém. Amém. E ó, vem todo mundo, bonitinho domingo, veste de louvor, coração feliz, a alma aberta, vem com tudo para celebrar o nome do Senhor. Deus abençoe, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Vamos na paz, meus irmãos. Boa noite. Tenha uma continuidade de semana cheia da vitória em nome de Jesus. Amém? Não se esqueçam de pegar aqui suas chaves, suas fotos, seus documentos. Deus abençoe. Suas águas também.